Ai, aqui quem fala é o JV e sejam bem-vindos ao canal Eu Sabia. No último vídeo do canal eu falei sobre a emissora de TV Rede Esgoto, que inclusive vai estar o link desse vídeo aqui na descrição, e também vai estar o link do jogo que eu estou produzindo. E meus 2 inscritos. Quero pedir desculpas por ficar 2 dias sem gravar vídeos. Vamos deixar de blá blá e vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu trago para vocês 20 curiosidades sobre os games. Primeira curiosidade. Você vai descobrir aqui hoje que o jogo Pac-Man a princípio se chamava Puckman, que é a adaptação de Paco Paco, uma onomatopeia utilizada pelos japoneses para representar o ato de comer. Mas percebendo que Puck poderia facilmente ser alterada e virar Fuck nas mãos de gente sacana, os criadores decidiram trocar o nome para Pac-Man. E este foi a primeira e curta curiosidade. Vamos para a próxima. Segunda curiosidade. Que Pokémon faz sucesso tanto nos jogos quanto nos animes, não é novidade para ninguém. Mas você sabia que Pokémon foi inspirado em Ultra Seven? Não? Vai descobrir agora. Pelo menos parcialmente, as Pokébolas do desenho e dos jogos Pokémon foram inspiradas na série de TV japonesa Ultra Seven. Nela, o protagonista, que tem o mesmo nome do show, usava cápsulas para guardar monstros que usava em batalhas. Bem parecido, não é? Vamos para a terceira curiosidade. Terceira curiosidade. Quem criou Castlevania? No início, quando isso tudo aqui era mato, os desenvolvedores de games usavam pseudônimos para assinar os jogos que criavam. Isso porque as empresas achavam que se eles ficassem famosos, teriam que pagar mais para eles. Enfim, alguns desenvolvedores burlavam essa regra, deixando pistas nos games para que os jogadores descobrissem quem eles eram. Esse não foi o caso de Castlevania, que até hoje não se sabe quem criou. Muitos desconfiam que tenha sido Hitoshi Akamatsu, um cara que as pessoas tentam achar desde os anos 1990, mas ninguém nunca achou. Estranho isso, não é? Está vendo? O mundo dos games pode ter mistérios também na vida real. Vamos para a quarta curiosidade, meu irmãozinho. Quarta curiosidade. O game Space Invaders e as moedas no Japão. Você já ouviu a lenda urbana de que o Japão ficou sem moedas quando o Space Invaders foi lançado? A teoria é que o jogo era tão popular que todas as moedas foram parar nas máquinas de fliperama. Apesar de ter sido muito popular mesmo, a ponto de toda a cafeteria e restaurante ter um Space Invaders disponível, a falta de moedas foi apenas uma decisão do governo japonês para reduzir gastos. Vamos para a quinta curiosidade. Quinta curiosidade: a história do chapéu do Mario. Mario é um dos personagens mais conhecidos dos videogames. Curiosamente, sua primeira aparição não é em um jogo com seu nome. Aliás, Mario nem tinha nome nessa época. Era apenas Jumpman, que significa homem-pulo, no jogo Donkey Kong de 1981, onde aconteceu a primeira aparição de Mario. Seu chapéu, hoje uma de suas marcas registradas, foi criado para simplificar o personagem, já que animar seu cabelo consumiria muita memória que o jogo não possuía. Vamos para a sexta curiosidade. Sexta curiosidade: a tradução de Nintendo é leve sorte aos céus. Sétima curiosidade: embora você os vê raramente, Yoshi tem dentes.
Oitava curiosidade. Mega Man Azul. Graças ao Nintendinho ter uma limitada variação de azul para exibir. Nona curiosidade. O Ralph Baer criou o Odyssey, da Magnavox, em 1972, que se tornou o primeiro console da história. 6 anos mais tarde ele criara o Sino, ou Gêmeos como ficou conhecido no Brasil, em 1978, sendo o mais popular dos jogos. Décima curiosidade. A primeira profissão de Mario Bros não foi como encanador, e sim carpinteiro no jogo Donkey Kong. Naquela época ele se chamava Jumpman. Décima primeira curiosidade. O Osho, 1952, um tipo de jogo da velha, é considerado o primeiro videogame com gráficos da história. Os jogos em modo texto já existiam. Apesar disso, pairam dúvidas sobre se esse foi realmente o primeiro jogo, visto que existe uma patente que data de 1947 que descreve um jogo de simulação de mísseis que fazia uso de um tubo de raios catódicos. Décima segunda curiosidade. Você sabia que o jogo Mercenários conta com Han Solo e Indiana Jones como personagens destraváveis? Décima terceira curiosidade. Agora eu irei falar sobre Alex Kidd. Você sabia que Alex Kidd tem um irmão gêmeo, não? Então vai saber agora. O protagonista tem um irmão gêmeo, Igu. Ele se tornou o príncipe regente de Radaxian depois que seu pai, King Thunder, desapareceu. Embora não tenha ficado tão famoso quanto seu irmão, Igu participou de quase todos os jogos de Alex Kidd. E é isso. Vamos para a 14ª curiosidade. Décima quarta curiosidade. Crash foi criado por Andy Gavin e Jason Rubin em 1996. Eles tiveram uma inspiração maluca de como seria um jogo feito de outra perspectiva. Uma vez que vemos o personagem de costas, indo para frente, Andy e Jason decidiram criar um personagem que tivesse carisma e também um lado bruto. Então reuniram dois grandes personagens que estavam em alta nos anos 90, Sonic e o Demônio da Tasmania. A quinta curiosidade. Aquaco falou pela primeira vez somente em Crash Bandicoot 3. Warped, porém nas versões japonesas ele já falava antes disso. Décima sexta curiosidade. Em Crash Team Insanity, Aquaco não te protege de explosões de nitro. Décima sétima curiosidade. Muitos acham que Crash é uma raposa pela sua feição e até pela cor alaranjada. Mas na verdade ele é um animal do grupo Peramelemorphia, uma ordem de marsupiais que inclui os animais denominados por Bandicoots e Bilbies. Assim como os marsupiais pertencentes à ordem de Protodontia, os Bandicoots são sindáctilos, ou seja, têm o segundo e terceiro dedo do pé fundido. Por isso ele é chamado Crash Bandicoot, que no caso é Crash o marsupial. Décima oitava curiosidade. Knuckles é um equidna, também conhecido como Zaglosso, um animal que lembra em muito ouriço.
19ª curiosidade. Sonic foi criado por 3 cabeças. O artista Naoto Oshima, o programador Yuji Naka e o designer Hirokazu Yazuara. Fecíssima curiosidade. Você sabia que The Legend of Zelda é uma série de jogos eletrônicos da Nintendo criada em 1986 por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka? Os jogos se passam no reino de Hyrule, no ambiente de fantasia. A jogabilidade mistura aventura e ação com elementos diversos.